Olá, meus amigos, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais uma aulinha do professor Marcos Saboia. O assunto de hoje, trigonometria. Então, vem comigo uma visão geral de trigonometria. Lembrando que trigonometria são as relações no triângulo retângulo. Então, vem comigo. Relações trigonométricas. Dado ali um triângulo retângulo, eu tenho hipotenusa e os catetos. Então, eu tenho cateto B, cateto C, ok? Então, quais são as relações trigonométricas ou razões trigonométricas? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou a tangente pode ser vista como o seno dividido pelo cosseno. Bom, eu tenho as razões inversas também, ou seja, eu posso pegar a fração ao contrário. Então, eu vou ficar como? O inverso do seno, hipotenusa sobre cateto oposto, eu tenho a cossecante. O inverso do cosseno, hipotenusa sobre cateto adjacente, eu vou ter a secante. E o inverso da tangente, que é o cateto adjacente sobre o cateto oposto, eu vou ter a cotangente. Perfeito, Marco. Agora vem ali verificar algumas relações notáveis. Bom, tem um triângulo retângulo, o ângulo alfa, o ângulo beta, e vou aplicar ali as relações no ângulo alfa e no ângulo beta. Mas antes, observe que se eu somar os ângulos do triângulo, de qualquer triângulo, a soma é quanto? 180. Então, alfa mais beta mais 90 é igual a 180. Com isso, eu concluo que alfa e beta são o quê? Complementares, ou seja, a soma é igual a 90 graus. Bom, aplicando ali as relações de seno, cosseno e tangente no ângulo alfa, e aplicando as relações do seno, cosseno e tangente no ângulo beta. Bom, então eu chego a algumas conclusões. Olha só, eu chego à conclusão que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Verifica lá o seno de alfa, B sobre A. Cosseno de beta, B sobre A também. Outra coisa que eu verifico, cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Cosseno de alfa, C sobre A. Seno de beta, C sobre A também. Ora, por que isso acontece? Porque os ângulos estão no mesmo triângulo. Ou seja, ora o cateto vai ser oposto, ora ele vai ser adjacente. Vai depender do ângulo que você está olhando. Então, por isso que gera isso aí. Então, toda vez que eu tenho dois ângulos complementares, o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro, porque eles estão o quê? No mesmo triângulo. E de forma similar, dessas relações, eu tenho que a tangente de alfa é igual a cotangente de beta, ou seja, o inverso da tangente de beta. Ok? Inverte ali a tangente de beta, vai ficar o quê? B sobre C. E B sobre C é igual a tangente de alfa. Então, vamos aí para a tabelinha de ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis, Maico? O 30, 45 e 60, porque eu conheço os valores dele. Então, Maico, como é que é a musicazinha para decorar? Então, vem comigo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. Com a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. A professorazinha cantou para vocês, não cantou? Isso, meu querido. Bom, mas como construir essas tabelas? Como chegar nesses valores aí? Como deduzir? Simples. Ora, vou lá fazer o de 45. Então, eu preciso de um triângulo retângulo que tenha um ângulo de 45 graus. Então, eu pego um quadrado, traço a diagonal, propriedade da diagonal do quadrado, ele vai informar o ângulo de 45. Então, olhando só um triângulozinho ali e aplicando as relações de seno, cosseno e tangente, eu chego nos valores da tabela de 45. Lembrando que a diagonal do quadrado, você aplica ali o teorema de Pitágoras, que você vai encontrar como a diagonal L raiz de 2. Fazendo ali os cálculos algébricos, eu tenho que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. De forma similar, o cosseno de 45, fazendo os cálculozinhos e racionalizando, eu tenho que o seno de 45 raiz de 2 sobre 2. E a nossa tangente de 45
cateto oposto sobre cateto adjacente, L dividido por L é 1. Então, lá, tangente de 45. Bom, nesse momento, eu vou só indicar como você vai fazer para chegar nos valores de 30 e 60. Novamente, se eu quero saber os valores de 30, eu preciso de um triângulo retângulo que tenha 30 graus. Se eu quero saber a tabela de 60, eu preciso de um triângulo retângulo que tenha 60 graus. Então, o triângulo que eu vou usar para o 30 e para o 60, eu pego como padrão um triângulo equilátero, ok? Todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. E traço a altura, ok? Traçando a altura ali, eu posso aplicar um Pitágoras para encontrar o valor da altura. E observe que eu tenho ali um triângulo retângulo com ângulos de 30 e 60 graus. Bom, então fica como exercício para vocês, ok? Seguindo, soma e diferença de arcos. Bom, então eu tenho as relações da soma e da subtração de arcos. Seno A mais B, seno A cosseno B, seno B cosseno A. De forma similar, eu tenho a subtração do seno de ângulos, eu tenho a soma do cosseno, cossa A, cossa B, troca sem saber, não é assim? Eu tenho da tangente, tem gente que ama, tem gente que beija, mas tem gente que ama e que beija. Perfeito, onde que eu uso isso? Nessa perguntinha aí, meu querido, ó. Qual o valor do seno de 75? Ora, o 75 eu posso enxergar como seno o quê? 45 mais 30. Agora eu uso lá a formulazinha do seno de A mais B. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. O mesmo sinal que tem aqui é o mesmo que vai para lá. Então, seno de 75 é o mesmo que seno de 45 mais 30. Coloca, aplicando na formulazinha, substituindo os valores, ok? E simplificando aí, eu tenho que o seno de 45 vai ser o quê? Raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, meio cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Fazendo ali as continhas, eu chego que o seno de 75 é aproximadamente 0,96. Perfeito? E a próxima etapa é o quê? Arco duplo. Michael, o que é arco duplo? É somar a mesma coisa. Seno de 2A é o mesmo que seno de A mais A. Aplicando a formulazinha seno A cosseno B, seno B cosseno A, o mesmo sinal que tem aqui é o mesmo que vai para lá, eu chego que o seno de 2A é igual ao seno de 2 vezes seno de A cosseno de A. Então, esqueci um Azinho aqui, deixa eu colocar. Show de bola, então deixa eu colocar o Azinho aqui. Então, seno de 2A é o mesmo que 2 vezes seno de A cosseno de A. De forma similar, eu tenho um arco duplo para o cosseno. Ok? Cosseno de 2A é o mesmo que cosseno de A mais A. Aplicando a formulazinha lá da soma de arcos, eu tenho que o cosseno de 2A é igual ao cosseno de A ao quadrado menos seno de A ao quadrado. Perfeito, Maico. Bom, um detalhezinho aí no arco duplo do cosseno é que se a gente usar o teorema fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1, então se eu substituir aqui, isolando ali, vamos supor, vou isolar o cosseno. Então, o cosseno vai ser 1 menos seno ao quadrado de A. Fazendo as continhas, eu chego lá no valor de cosseno de 2A, substituindo cosseno ao quadrado, ok? Eu chego no valor de 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Bom, e se substituir o seno ao quadrado de A, ali pela teorema fundamental da trigonometria? Então, fazendo as continhas, eu chego no valor de 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Bom, de forma similar, temos aí o arco duplo da tangente. Tangente de 2A é tangente de A mais A. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Então, fazendo as continhas, eu tenho que a tangente de 2A é igual a 2 vezes tangente de A dividido por 1 menos tangente ao quadrado de A. Bom, essas são as relações do arco duplo. Bom, e o próximo passo eu tenho as fórmulas de
prostaferese, ou seja, transformar um produto, ou seja, eu vou transformar somas em produto. Então, como assim, Mário? Eu vou pegar ali o seno de A mais B e o seno de A menos B. Já vimos essa relação. Vou somar isso aí. Como é que fica esse sisteminha? Seno de A mais B mais seno de A menos B. Somando ali, isso ali se cancela, então fica o quê? 2 vezes seno de A cosseno B. Maico, e se ao invés de somar você subtrair? Poderia ser? Poderia. Então gera outra transformação. Se eu subtrair, o primeiro membro que vai se cancelar. Então, seno de A mais B menos seno de A menos B é igual a 2 vezes seno de quê? De B cosseno A. Perfeito. Maico, dá para fazer com cosseno? Cosseno da soma e cosseno da subtração? Dá sim. Aí eu gero outra relação. Então, fazendo ali, ó, cosseno de A mais B, cosseno de A menos B, somando essas duas relações, eu tenho que cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B é igual ao quê? 2 vezes cosseno de A vezes cosseno B. Mike, e se fosse subtração? Mesma coisa, só que agora o que iria eliminar seria o quê? O primeiro membro, o primeiro termo ali. Então, fazendo aí as continhas, cosseno de A mais B menos cosseno de A menos B, o meu resultado é o quê? Menos 2 cosseno de B vezes cosseno de A. Então, veja, eu estou saindo de uma soma de arcos, e chegando no quê? Em um produto. Isso aí são as transformações em produto. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Mais uma aulinha aí do professor Maico Saboia. Te espero no próximo videozinho aí. Meus queridos, até mais. Bons estudos.